escutar os versículos 6 a 14. Atos, capítulo 1, versículos 6 a 14. Eu vou pedir à Eduarda para poderes fazer a leitura deste trecho. Pode ser? Então, capítulo 1, podes ver, versículos 6 a 14. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, reinarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os ele, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que de entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho do Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Palavra do Senhor. Amém. Obrigado, Eduardo, pela leitura deste texto de Atos dos Apóstolos. E eu lembro que hoje, para a Igreja, embora não seja a minha reflexão, hoje toda a Igreja lembra também o dia da Ascensão, o dia em que Jesus ascendeu. E o dia da Ascensão lembra-nos de alguma forma de que Jesus está sentado no trono de Deus, de que Jesus reina. E é por isso que nós dizemos: seja feita a tua vontade, assim como é no céu, que ela seja feita na terra. Esse é o desejo profundo do nosso coração, porque Jesus está entronizado. Jesus está sentado no trono do Pai. E é muito bonito nós pensarmos que numa das cartas que Jesus dirige a uma das igrejas da Ásia Menor, ele diz: a todos aqueles que vencerem, a todos aqueles que permanecerem fiéis, eu lhes darei a oportunidade de se sentarem no meu trono, como eu estou sentado no trono do meu Pai. Então este é um dia, e por isso a leitura deste texto, o dia onde nós lembramos que Jesus ressuscitou e assumiu o senhorio das nossas vidas. Ele está sentado no trono do nosso Deus e nosso Pai. Vamos agora, juntos, a escutar a leitura, e desta vez vamos a escutar a leitura de um salmo. Apenas escutamos a leitura do salmo número 68, os versículos 1 a 10 e 32 a 35. Eu vou pedir à Ruth para nos dirigir na leitura deste trecho. Salmo número 68, versículos 1 a 10. Versículos 1 a 10 e 32 a 35. Atentemos para a palavra do salmista. Levante-se Deus e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante deles os que o aborrecem. Como se impele o fumo, assim tu os impeles. Como a cera se derrete diante do fogo,
assim pareçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías de adiante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor, àquele que vai montado sobre os céus dos céus, desde a antiguidade. Eis que envia a sua voz, dá um brado veemente. Dai a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo, desde os teus santuários. Ó Deus de Israel, é o que dá fortaleza e poder ao teu povo. Bendito seja Deus. Amém. Amém. Esta é a palavra do salmista que nos fala da grandeza do nosso Deus. E nos diz alguma coisa que talvez tenha tido alguma ressonância naqueles que estiveram comigo na classe de escola dominical. O nosso Deus é o Deus da viúva, é o Deus do órfão, é o Deus que volta a trazer ao contexto da família, é o Deus que limpa, é o Deus que restaura, é o Deus que se torna presente para que em nós haja verdadeira alegria. E vamos agora cantar, antecedendo a leitura do Evangelho, e vamos cantar lembrando que Cristo é precisamente um sinal desse Deus que vem para nos purificar e para nos limpar, e em Cristo só confiaremos. Sou teu e
sangue me comprou. Jesus comanda o meu ser, sem culpa ou medo eu vou viver. Este é o poder de Cristo em mim, desde o início até ao fim. Nenhuma força poderá da sua mão me arrancar, até com ele me encontrar, firme estarei no seu andar. Leitura do Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículos 1 a 11. João 17, 1 a 11. Antes da leitura do Evangelho, os mais pequeninos vão-nos deixar para a sua classe com a Gabi, creio eu, hoje. Vamos então dar atenção à leitura do Evangelho. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tenho contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Palavra da salvação, que Deus abençoe em nossos corações e em nossas vidas. Amém. Podeis sentar-vos. Queridos irmãos e irmãs, Jesus ora pelos seus discípulos. Jesus não está apenas a orar pelos 12. E Jesus não está a orar em particular pelos discípulos da comunidade joanina. Esta oração de Jesus
é uma oração por todos os discípulos, de ontem, de hoje e de amanhã. É uma oração que visa fortalecer aqueles que Deus concedeu a Jesus Cristo. O Evangelho de João é um evangelho muito particular, é um evangelho belíssimo, sem dúvida, um evangelho um pouco difícil em alguns dos seus desenvolvimentos textuais, mas é um evangelho que tem uma estrutura muito simples e muito interessante e muito pedagógica. Na primeira parte do Evangelho de João, nos primeiros capítulos, nos primeiros 9 capítulos, João fala dos conflitos que estão presentes na comunidade. Dos conflitos que estão presentes no coração dos homens e das mulheres. João fala daquilo que perturba. João lembra, melhor dizendo, tudo aquilo que de alguma forma se torna um impedimento para que a comunidade seja verdadeiramente aquela comunidade consagrada. E quando chegamos ao capítulo 10, João começa a falar de uma esperança. Ou seja, João diz, ok, há muitos desafios na nossa vida, há muitas dificuldades na nossa vida, há muitas circunstâncias nas quais nos deixamos enredar, há muitas doutrinas pelas quais nos deixamos levar, há muitas obsessões e muitos caminhos egocêntricos que nos desviam daquilo que Deus espera de cada um de nós. E onde é que está a esperança para nós? Onde é que reside a esperança para nós? E a partir do capítulo 10, João diz-nos, a nossa esperança está no cuidado do nosso Deus, no cuidado do nosso Senhor para connosco mesmo. Ele é alguém que cuida. Ele é alguém que conhece a nossa realidade, porque Ele a viveu. Ele é alguém que conhece o nosso caminho, porque Ele também já o percorreu. Então, a nossa esperança está no cuidado do nosso Deus. E no cuidado do nosso Deus demonstrado de uma forma eloquente e claramente visível na pessoa de Jesus de Nazaré. E é por isso que neste segundo bloco, porque o bloco final do Evangelho de João é a glorificação de Jesus Cristo. Mas neste bloco intermédio do Evangelho de João, da reflexão de João, ele lembra o cuidado de Jesus. É aí que reside a nossa esperança diante dos desafios, diante das dificuldades que nós colocamos a nós mesmos no caminho que percorremos, que o mundo coloca a cada um de nós. A esperança está no cuidado, num cuidado de um pastor que é bom. De um pastor que é bom, de um pastor que conhece as suas ovelhas, que conhece as suas ovelhas pelo seu próprio nome e que as chama pelo seu próprio nome e que está disponível para dar a sua vida por elas. A esperança do cuidado, de sabermos que nele nós temos a porta das ovelhas, é por essa porta que nós temos que passar. Não há outra porta. Só esta porta, ela nos faz habitar num espaço seguro, num espaço de alegria, de paz, de tranquilidade.
É neste bloco que João nos diz, a nossa esperança está neste Deus que em Cristo cuida de nós. Porque Ele é o Deus da vida. Porque Jesus é o Senhor da vida. É Ele que ressuscita Lázaro. É Ele que consolida a família. É Ele que nos ensina. É Ele que nos ensina a sermos novas criaturas. E então, neste segundo bloco que fala acerca do cuidado do Senhor, fonte da nossa esperança, Ele nos lembra de como Ele se predispôs a lavar os pés de cada um de nós. Capítulo 13 do Evangelho de João. Bem no centro quase do Evangelho de João, Jesus dá o exemplo de como cuida de nós, lavando os pés de cada um de nós. E todos nós lembramos aquele episódio de Pedro. Não, tu lavares-me os pés. Não, bom, se eu te não lavar os pés, não tens nada a ver comigo. Não podes participar. Não vais encontrar esperança para a tua vida. É claro que ele pensou que era uma unção especial e disse, não, então espera aí, lava-me a minha cabeça e tudo e mais alguma coisa. Não, isso já está tudo lavado. Eu cuido de ti, eu lavo os teus pés, mas para tomares parte, para poderes estar comigo e me seguir, é necessário que te predisponhas também a lavar os pés. Então, o cuidado de Jesus, o cuidado de Jesus, o cuidado com os órfãos, o cuidado com a comunidade, é no contexto destas palavras, desta segunda parte do Evangelho de João, que Jesus vai dizer também, mas eu vou-vos deixar um Consolador. Eu não vos vou deixar abandonados. Eu não vos vou deixar à deriva. O Consolador virá sobre cada um de vós. Mais uma manifestação do cuidado do nosso Deus. E no final desta segunda parte, onde Jesus fala, onde o João fala do cuidado de Jesus como fonte da nossa esperança, lá no capítulo 17, antes de transitarmos para a terceira parte do Evangelho de João, os capítulos 18 até final, onde Deus é glorificado, onde Jesus é glorificado na sua morte e na sua ressurreição. Em João, Jesus, na cruz, não sofre. Não é que ele não tenha sofrido, mas João não apresenta Jesus como sofredor. João apresenta Jesus como o glorificado. Aquele que dá a sua vida e no qual nós encontramos vida. Mas antes de transitarmos para esse bloco da glorificação, Jesus, no capítulo 17, ora por cada um de nós. O exemplo mais eloquente do seu cuidado para conosco. Ele ora por cada um de nós. E na sua oração, ele diz coisas muito importantes. Ele pede ao Pai para que o Pai o glorifique. Para que ele próprio glorifique o Pai. E o próprio Jesus deixa claro de que a forma como ele o glorificou foi revelando a sua palavra. Foi testemunhando a sua palavra. O Evangelho de João, nesta oração, ela é eloquente. Ou ele é eloquente. Diz o texto que acabamos de ler. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Manifestei o teu nome aos homens. Anteriormente havia dito, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me deste a fazer. Jesus glorificou o Pai na forma como foi obediente ao Pai,
na forma como cumpriu todas as coisas que o Pai lhe pediu, na forma como ele levou a sua palavra ao coração daqueles a quem Deus lhe deu. Nisso ele glorificou o Pai e nisso o Pai o glorificou. E esse é o desafio para cada um de nós. Queremos glorificar Jesus nas nossas vidas? Queremos glorificar Jesus nas nossas vidas? Então, se queremos, não temos outra alternativa. Porque a única forma que nós temos de glorificar Jesus e Jesus nos glorificar a nós. Se nós queremos glorificar a Jesus e, obviamente, glorificar a Deus Pai, então nós temos que fazer a sua obra. Nós temos que cumprir aquilo que Ele nos pede. E aquilo que Ele nos pede, nós sabemos o que é. Não vale a pena a gente dizer que não sabe o que é. É sempre estranho eu ouvir alguém dizer: eu não sei o que é que Deus quer de mim. Eu não tenho nenhuma prosápia, não tenho nenhum orgulho em vaidade em dizer: eu sei o que é que Deus espera de mim e de cada um de vocês. Porque eu foco naquilo que Deus quer, não naquilo que eu quero. Deus não quer saber, nem está interessado em saber se vocês querem uma casa nova, ou um carro novo, ou o que quer que seja, material. Não é disso que eu estou a falar. Eu sei o que é que Deus quer de cada um de nós. E vocês também sabem. Deus quer que tu, em primeiro lugar, ames a Deus acima de todas as coisas. De todas as coisas. Acima da tua esposa, dos teus filhos, acima de toda e qualquer realidade. Que ames a Deus em primeiro lugar. E que ames ao teu próximo como a ti mesmo. E nisso se cumpre toda a lei. Então, se nós queremos glorificar Jesus, assim como Jesus glorificou o Pai e por Ele foi glorificado, então cumpramos a sua obra e testemunhemos da glória de Jesus. E testemunhemos aquele que é o Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo. Aquele que salva, porque cuida de nós. Aquele que salva, porque nos justifica pelo dom da fé. Estas palavras do Evangelho de João que nós lemos no capítulo 17 nos lembram claramente aquilo que é a fé da Igreja Joanina. Até porque as palavras, elas estão colocadas na boca de Jesus. É como se Jesus estivesse a proferir estas palavras e ele fala de si mesmo, fala do Pai e dele mesmo. Estas palavras colocadas na boca de Jesus, elas são a expressão eloquente da fé da Igreja. A Igreja de Cristo é a Igreja que confessa aquele que veio, encarnou, e nós, como dizia no início do Evangelho, nós podemos testemunhar o seu poder e a sua glória. Jesus é aquele que veio, glorificou o Pai e pelo Pai foi glorificado. E o desafio que é colocado a cada um de nós, e por isso Ele ora por cada um de nós, é que nós possamos também, aqui e agora, glorificar o nome do nosso Senhor. E o desafio está aí diante de nós. Ele é claro. Ele é absolutamente claro. Aqueles que me glorificam. Lembram-se de uma vez, e com isto termino, os familiares de Jesus foram ter com ele, queriam falar com ele, e alguém foi ter com Jesus e disse: olha, estão lá fora o teu pai, a tua mãe e os teus irmãos. E Jesus diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família, é toda aquela que cumpre a vontade do nosso Deus. São esses que glorificam o Pai, esses são a minha família. Então, queridos irmãos e irmãs, nós
Nós somos a igreja daquele que glorificou o nosso Pai Criador e pelo nosso Pai Criador foi glorificado naquele momento da ressurreição. E nós somos a igreja de Cristo, que à semelhança de Jesus, queremos glorificar o Pai, cumprindo a sua vontade e proclamando em alta voz que Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por cada um de nós, é o Senhor das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.